Bom, agora falando a parte que seria do TCC2, tá? Então, de resultados do capítulo 4. Aqui a gente vai apresentar os resultados efetivamente. O formato desse tópico vai depender dos anteriores, tá? Quando a gente tem uma pesquisa de métodos estatísticos, a gente vai apresentar primeiro a estatística descritiva, que é o quê? Aquela estatística mais simples. Então, média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo. Depois a gente apresenta uma tabelinha específica para correlação, isso tudo em tabela, tá? Se a gente tiver algumas premissas, por exemplo, se a gente faz uma regressão múltipla, esse modelo ele leva como premissa que tem a distribuição normal dos resíduos. Então, a gente tem que, por exemplo, testar essa distribuição, tá? Então, todas as premissas devem ser testadas. O que importa aqui nessa apresentação dos resultados não é apresentar os resultados dos testes das premissas, mas reportar que eles foram feitos e os resultados obtidos. Se, por exemplo, o modelo de vocês não tiver passado em algum teste dessas premissas, é importante que a gente mostre para o leitor o que foi feito para melhorar esse modelo. Então, a gente pode, por exemplo, fazer alguma modificação nas próprias variáveis. Então, elevar aquela variável ao quadrado, né? Por exemplo, a variável dependente, se a gente estiver falando de uma regressão, e verificar se aquilo muda alguma coisa nesses testes, tá? Então, a gente tem que mostrar essa tentativa de melhora dessas informações, desses modelos. Depois que a gente mostra para o leitor que o método está em conformidade, aí a gente pode apresentar os achados da pesquisa. Então, se a gente faz alguma regressão, a gente demonstra ali em uma tabela quais foram as variáveis que se mostraram significantes e quais não. Depois que a gente apresentou tudo o que a gente achou, é importante a gente fazer uma discussão dos achados. Então, olhar para as pesquisas anteriores que a gente apresentou lá no referencial, ver qual foi o resultado obtido por essas pesquisas e comparar com os nossos resultados para a gente verificar se eles estão alinhados ou não. Se eles estiverem, a gente só confirma aquilo que a gente já tinha de expectativa, porque lembra que as hipóteses que a gente elaborou, elas estão relacionadas com essas pesquisas anteriores, e aí o que significa, quando a gente tem um resultado alinhado com as pesquisas anteriores, é que a nossa hipótese provavelmente foi não rejeitada. Isso é uma linguagem importante, tá? A gente não aceita hipóteses. Outra pesquisa pode vir posteriormente, analisar por um outro aspecto, algum outro viés, e vir a rejeitar. Então, a gente não aceita as hipóteses. O que a gente faz é não rejeita. Se, por exemplo, os nossos resultados estiverem diferentes daquilo esperado, aí a gente volta nas pesquisas anteriores para entender o que a gente fez de diferente que poderia explicar esses resultados diferentes. E como é que a gente vai fazer esse reporte? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Verificou-se que as médias do índice Flash são maiores em inglês, a língua não nativa, nos dois tipos de notas explicativas. Ao olhar para esse teste de média, é possível concluir que eles são efetivamente diferentes estatisticamente em um nível de significância de 5%. Esses resultados estão de acordo com Pasqualini, Scarto e Finato, que analisaram pequenas histórias e encontraram que os textos em inglês eram mais legíveis que suas versões em português. Então, essa é a ideia. Nesse caso, a gente teve um resultado semelhante. Se a gente tivesse um resultado oposto, aí a gente só ia mudar o texto para deixar claro que esse resultado foi oposto e ajudar também a entender em que eles eram diferentes que poderia explicar o resultado oposto. Por último, a gente vai trazer as considerações finais. A gente vai começar falando daquilo que a gente já comentou durante o texto. Então, relembrar alguns pontos importantes, mas de forma bem breve. O objetivo, qual foi a amostra estudada e os principais resultados. Depois, a gente vai trazer as conclusões da pesquisa. Aqui a gente não está falando de resumir os achados, isso a gente já fez no capítulo anterior. Tá? Então, aqui a gente vai apresentar as consequências desse achado. Se a sua hipótese foi rejeitada ou não, você vai trazer essa informação. Se ela foi rejeitada, você pode discutir como isso altera a teoria que havia até agora. Se ela não foi rejeitada, como isso fortalece a teoria que havia até agora.
E quando a gente fala de teoria, são aquelas pesquisas anteriores que a gente utilizou. As contribuições dos achados, elas vão servir para apresentar como os achados podem afetar a prática e a academia. Por exemplo, se a gente está falando que as empresas não estão seguindo alguma norma, esses achados podem ser utilizados por órgãos reguladores para criar novas normas ou reformular novas antigas. Se a gente tiver um caso em que a gente encontra que as informações das notas explicativas ou das demonstrações financeiras, elas não são compreensíveis, os nossos achados podem ajudar para quê? Na melhorar a elaboração dessas informações, né? Os reguladores podem criar normas para regular e melhorar essas informações. Os analistas, os investidores, eles podem usar essas informações para exigir melhores informações e divulgações da empresa. Tá? Então, essa é a ideia de você fazer uma listagem das contribuições dos achados. Depois, a gente traz algumas limitações da pesquisa. A gente tem que lembrar que, como muitas vezes a gente utiliza uma amostra, é muito difícil a gente conseguir generalizar os nossos resultados para empresas ou para participantes que não estejam dentro dessa amostra. E falar algumas sugestões de pesquisas futuras. Como você estudou bastante o tema, você sabe aquilo que já foi estudado e aquilo que ainda não foi estudado, que é uma lacuna de pesquisa. Então, aqui você pode sugerir para futuros pesquisadores o que pode ser verificado, o que pode ser analisado posteriormente. Já passamos pelas referências. Quando você faz o TCC-1, né, ou o projeto de TCC, é importante trazer um exemplo de cronograma. E como é que a gente faz isso? Aqui a gente vai listar todas as atividades que a gente vai fazer durante a elaboração do TCC. Então, atividade 1 aqui, elaboração da introdução. A atividade 2, a elaboração do referencial. A atividade 3, da metodologia. A atividade 4, é desenvolvimento do instrumento da coleta de dados. A 5, coleta de dados. 6, análise de dados. Daqui é um exemplo, tá, pessoal? Não necessariamente você precisa seguir exatamente essa estrutura, depende muito do que você está estudando. E aí, deixar ali um final para uma revisão da redação final e correção de ajustes finais. Tendo essas atividades listadinhas, aqui a gente consegue elaborar essa tabelinha em quando a gente vai fazer cada uma dessas atividades. Aqui, considerando que é um TCC que começa em janeiro e termina em novembro, eu fiz esse exemplo aqui de elaboração, mas vai muito da sua disponibilidade de tempo para fazer cada uma dessas atividades. Então, aqui eu coloquei que entre janeiro, fevereiro e março eu ia fazer as duas primeiras atividades, que é o quê? Introdução e referencial teórico. Abril, maio e junho, eu ia focar na metodologia de pesquisa. Em julho, fazer o desenvolvimento do instrumento de coleta de dados. Em agosto, a coleta de dados. Em setembro, continuar a coleta de dados e começar a análise dos dados. Outubro, continuar a análise e começar a elaboração das conclusões. Na verdade, começar e terminar, né? Em novembro, fazer a revisão e a correção dos ajustes finais para fazer a entrega. Então, essa daqui é uma sugestão, depende, então, da disponibilidade de vocês de tempo. Desses primeiros temas aqui, né, que a gente faz para o TCC-1, o referencial teórico é o que toma mais tempo, porque vocês vão precisar ler bastante coisa. Então, eu sugiro deixar mais tempo para eles. De qualquer forma, pessoal, pode ser que vocês estejam lendo bastante coisa e não consigam evoluir muito no texto. Mas isso não significa que vocês não estão trabalhando. Mas é sempre importante vocês passarem para mim aquilo que vocês estão fazendo, tá? Durante esse tempo, para eu saber que vocês estão trabalhando, que vocês estão pesquisando, que vocês estão ativos nesse TCC, tá? Então, por mais que vocês não tenham evoluído no texto, é importante que vocês me passem um relatório para eu saber que vocês estão fazendo. De qualquer forma, conforme vocês vão lendo o referencial teórico, vão fazendo um arquivo separado com fichamento, aquelas informações que eu falei para vocês, porque é importante, porque pode ser que tenha algum artigo que vocês tenham lido que naquele momento inicial vocês acham que não tinha relevância, né, para o trabalho de vocês, mas que conforme vocês vão evoluindo, ele acaba sendo importante. Só que agora vocês já não lembram mais em qual artigo estava aquela informação. Se vocês fazem o fichamento, fica fácil de vocês lembrarem de onde estava aquilo que vocês precisam de informação, tá? Então, vai fazendo esse fichamento.
Se vocês tiverem alguma dúvida, né, na elaboração desse fichamento, vocês podem falar comigo, que eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Bom, então, para a elaboração do TCC-1, eu sugiro que vocês comecem com o objetivo, já pensando na amostra, como vocês vão obter os dados, tá? Quais os dados que vocês vão precisar. Então, fazendo a introdução e já pensando um pouco na metodologia. Uma vez tendo o objetivo bem delimitado, aí vocês já começam a fazer análise do referencial para ver como que vocês podem estudar. Em relação ao referencial, o que eu sugiro que vocês façam é entrar no site do Google Acadêmico, e aqui vocês vão colocar algumas palavras-chave do tema lá que vocês estiverem estudando. Então, por exemplo, eu quero estudar auditores, experimento, psicologia. Então, coloca essas palavras-chave, vão aparecer aqui alguns artigos que têm essas palavras. Aqui, como a gente colocou só a palavra-chave em português, a gente só vai encontrar realmente artigos em português. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode vir nesses artigos, por exemplo, e analisar as referências que eles utilizaram, porque aí a gente consegue ver exatamente o que já foi estudado sobre o tema, né? Então, isso ajuda bastante a gente analisar as referências dos artigos. Aqui é uma tese de doutorado, tá vendo? Então, a gente olha aqui, vai lá para as referências, verificar o que esse autor, né, estudou, então, o que tem de importante sobre o tema. Então, é legal a gente dar uma olhada assim. Outra forma que é também interessante, que a gente vai verificar artigos que são mais novos do que o artigo que a gente buscou aqui, é ver quem citou. Então, aqui a gente consegue ver quem citou. Está citado por 3. E a gente consegue ver quais foram os artigos que citaram esse outro estudo e verificar o que eles analisaram. Então, a gente consegue, dessa forma, ver o que está sendo estudado semelhante mais atualmente. Tá? Então, essa é uma forma da gente procurar as nossas referências para fazer o referencial teórico. Tá? Isso é muito específico de cada um de vocês. Quando eu oriento os meus alunos, eu peço que os alunos me encaminhem o quanto antes uma ideia de objetivo de pesquisa, já mais delimitado, e um inicial com as informações de como essas metodologias serão aplicadas. Então, quais dados vão ser estudados, amostra, até para eu já analisar a viabilidade dessa pesquisa, para ver o que o aluno está pensando em fazer. Uma vez a gente já definiu isso, eu pego alguns artigos que eu encontro, né, que eu já tenho um pouco mais facilidade de encontrar aqui no Google Scholar, alguns artigos relacionados com o tema para o aluno começar a ler, começar a tentar elaborar o referencial e aqueles outros 3 capítulos, né, que é a introdução, referencial e metodologia.